deputado Cláudio Cajado, do Progressistas da Bahia, e agora a gente vai receber a deputada federal Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul. Deputada, boa tarde para a senhora, seja muito bem-vinda aqui ao Estúdio I. Boa tarde, André Sadi, André Trigueiro, Daniel, Marcelo, Luiz. Acho que o Otávio e o Valdo estão por aí. Prazer estar com todo vocês. mundo aqui para fazer pergunta para a senhora. Time completo. Se eu não me engano, a senhora foi uma das 163 parlamentares, dos parlamentares que votaram contra esse projeto. Teve uma aprovação muito expressiva, né? Ontem foi marcada ali na Câmara. Queria que a senhora falasse um pouco e detalhasse o discurso que a senhora fez. Eu estava acompanhando hoje nos jornais também, a senhora dizendo, chamando a atenção para a falta de debate. Quer dizer, de repente, vocês olharam ali, em 3 horas, o projeto foi aprovado a toque de caixa. Exatamente, Andréia. Foi menos de 2 horas. A Câmara foi extremamente eficaz em legislar em causa própria. Não só dos deputados, mas também senadores, órgãos do executivo em todas as esferas, e como vocês bem sabem, magistratura, a alta cúpula, né, dos poderes, e ao mesmo tempo usando um termo que é muito caro para nós, para conceder privilégios, porque aqui o Brasil é um país marcado por várias discriminações, né? Vocês falavam agora sobre a discriminação racial, né? O racismo, nós temos discriminação contra as mulheres, contra a comunidade LGBTQIA+, que, aliás, ficou e não foi votado pelo Congresso Nacional, né? A tipificação de LGBTfobia como crime, teve que vir pelo Supremo Tribunal Federal. Mas na hora de garantir um privilégio para as pessoas politicamente expostas e para os políticos, se foi feita uma votação a toque de caixa. Foi um negócio escandaloso, porque se votou o regime de urgência, ou seja, o projeto não tramitou nas comissões, né? Foi imediatamente para o plenário e ato contínuo entrou na votação do mérito. Na hora da votação do mérito, 4 minutos antes, André, 4 minutos antes eles publicaram um novo relatório que teve alterações do projeto original, né, da Daniele Cunha, e ao mesmo tempo teve a discussão ali, os favoráveis, todos que estavam na lista de favoráveis não discutiram, e nós, contrário, enfrentando e vendo rapidamente ali o que tinha tido de alteração do texto, e se votou em 2 horas e pouco, desde que foi pautado, né, um projeto que não estava previsto para a ordem do dia ontem e que, obviamente, tem essa dimensão, primeiro, de privilégios em relação à concessão de empréstimo, abertura de conta, quando a gente, para pessoas politicamente expostas, né, que estejam, inclusive, condenadas em primeira e segunda instância, estejam investigadas por caso de corrupção, cria uma pena de 2 a 4 anos de prisão se não concederem empréstimo, abertura de conta para essas pessoas politicamente expostas, investigadas ou até condenadas e seus familiares. É um negócio escandaloso. E, por outro lado, na nossa opinião do PSOL, abre brecha para a corrupção e eu posso explicar para vocês esse segundo ponto que passou batido no debate ontem, a gente citou, mas não conseguiu explicar porque, na nossa opinião, vai dificultar o enfrentamento à lavagem de dinheiro, enriquecimento ilícito e o controle que os órgãos públicos têm que fazer das pessoas politicamente expostas, sobretudo esses familiares, né, e colaboradores. Deputada, eu, Otávio Guedes, não. Então, gostaria que a senhora explicasse por que abre brecha para a corrupção. Olha só, o que o projeto faz? Ele define, ali no parágrafo 7º e 8º, o grau de parentesco, tá? Só que ele define um grau de parentesco menor do que a súmula 13 do nepotismo lá do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, parentes de 3º e 4º grau, Valdo, não são, né, considerados aqui. A pessoa pode dizer, ah, não, mas então esses não vão ter esses privilégios, etc. Mas veja, hoje, as pessoas politicamente expostas e seus familiares, inclusive de 3º, 4º grau e colaboradores, tem uma série de normas infralegais de acompanhamento, né, de evolução patrimonial, de depósitos suspeitos, enfim, um controle. E essas normas são definidas por instruções do Banco Central, da CVM, inclusive empresas privadas, em alguns casos, têm que fazer esse tipo de controle, só que são todas normas infralegais. E o que acontece? Essa lei, no ordenamento jurídico, acaba tendo mais poder. Sendo assim, o que pode acontecer? Que pessoas, tios, primos, outros graus de parentesco, não sejam mais acompanhadas.
que sejam usadas em escândalo, esquemas, perdão, de corrupção, sem esse controle que é feito pelos órgãos de monitoramento, que já é falho. A gente sabe que o Brasil tem um histórico de impunidade, de patrimonialismo, mas imagine tirar, né, o controle, esse monitoramento das pessoas de terceiro e quarto grau. E o parágrafo 8º define essa questão do colaborador. A definição de colaboradores que exige que seja notória a relação entre os envolvidos. Veja, muitas vezes nos escândalos de corrupção tem a utilização de um CPF que as pessoas nem sabem, né? Quantos casos vocês já reportaram de corrupção que a pessoa tem uma empresa no seu nome, chega lá uma casa pobre, uma pessoa do povo que não tem nenhuma vinculação e foi usada como laranja? Em que esquemas de corrupção essa questão da notória relação dos envolvidos pode fazer com que determinadas pessoas não sejam investigadas ou determinadas provas não sejam usadas por ter dificuldade, né? A nossa assessoria, nossos companheiros do PSOL, inclusive, usaram o argumento do caso do Bolsonaro, da Val do Açaí, né, que estava contratada no mandato, não prestava trabalho no mandato e foi todo um escândalo denunciado à época, que num caso desse ela poderia dizer que não tinha essa relação com os envolvidos, porque foi contratado pelo chefe de gabinete e não pelo próprio parlamentar. Então, inclusive para investigações, né, envolvendo esquemas, enfim, de lavagem de dinheiro, rachadinha, etc., pode, evidentemente, dificultar a investigação. Deputada, Valdo Cruz, perdão incomodar, mas só queria uma curiosidade minha e ter a opinião da senhora, né? Analisando a votação de ontem. O pessoal votou contra, um partido de esquerda. No passado, os partidos de esquerda no Brasil teriam a mesma posição do PSOL, né? Contrário a esse tipo de proposta que é um privilégio para a classe política, né? Mas quando você analisa a votação, o PT deu quase 80% dos votos a favor. E aí eu olho o PL deu menos de 50% de votos a favor. Então, achei estranha essa votação. O PT votando mais a favor dessa proposta, quase 80%, e o PL menos de 50% com apoio a essa proposta. O que está acontecendo no Congresso brasileiro? Pois é, e sabe, Otávio, que a loucura ainda foi que quase nenhum dos inscritos para defender, entre aspas, essa proposta, que na minha opinião é indefensável, usou a palavra, né? O que nós tivemos ali foi as nossas intervenções dos contrários e a fala do Cláudio Cajado, que foi o relator, que tirou ali 2 temas que ainda eram piores do projeto da Daniele Cunha e o Elmar Nascimento, né? Agora, eu acho que tem aí um senso de corporação que, na prática, protege a casta política, né? Uma lógica de proteger e, enfim, conceder privilégios à casta política. Como tu bem disseste, o pessoal manteve a sua coerência e votou contra essa proposta, né? E eu acho que foi lamentável essa ampla maioria, a forma como foi feita, e eu acho que a forma nesse caso, é absolutamente vinculada ao conteúdo, né? Ao conteúdo, porque o projeto era muito ruim. Porque se você vota a urgência, vai tramitar nas comissões, etc., vai ter repercussão pública. Vocês fariam centenas de debates aqui, até a votação do mérito, nós teríamos o espaço na sociedade para debater, e todo mundo foi pego de surpresa. Deputada, o texto segue para o Senado. Eu conversava hoje mais cedo com alguns senadores, eles me dizendo que o texto pode ter algum tipo de resistência, porque eles consideram mais urgente, isso inclui o presidente da casa, o senador Rodrigo Pacheco, passar, por exemplo, o projeto das fake news, e 2, que ninguém mais discute o projeto das fake news, e um outro projeto que eles chamam de projeto Zanin, porque seria para punir quem constrange pessoas públicas, como no caso do agora indicado para o Supremo, o advogado Cristiano Zanin, naquele caso do aeroporto, em que um homem entrou ali no banheiro e filmou o advogado, constrangendo o indicado para o Supremo. E que isso é claro, é um fenômeno das redes sociais e seria preciso atualizar, então, o Código Penal. Eu queria ouvir a opinião da senhora sobre isso. Primeiro, André, eu não acho nada, não tem nenhuma pressa esse projeto, eu acho que todo ele é ruim, né? Lá atrás, ele também previa essa questão do crime para injúria para pessoas politicamente expostas. Estava no projeto original da Daniela, eu espero que o Senado
não retornem com ele, porque já tem crime de injúria para todo mundo, né? É óbvio que quando alguém te ataca, me ataca, ataca o André, ataca alguém de maneira caluniosa, difamatória, todos nós podemos recorrer, né, ao judiciário, aos nossos direitos. Agora, ter uma tipificação maior de pena, porque é um político, porque é uma pessoa pública, eu acho também dentro de uma lógica do privilégio que dá a impressão, e na verdade não só dá a impressão, né? É uma lógica de que tem cidadãos de primeira e cidadãos de segunda categoria, tem alguns que, né, a lei e a penalidade da pena tem que ser maior. No caso do projeto da Naniele, se referia absolutamente a escândalos de corrupção, né? Todo mundo sabe, ela é filha do Eduardo Cunha, que enfrentou vários processos e vários escândalos gravíssimos de corrupção, e se dizia que era o projeto endereçado para aqueles que criticavam e falavam dessa corrupção dele, porque previa a pena de até 4 anos de prisão para quem fizesse críticas com relação aos processos de investigação de pessoas politicamente expostas, condenadas e investigadas em primeira, segunda, terceira instância, né, até o trânsito julgado. Então, eu espero que isso não volte no Senado. Me pareceu um pouco, não sei qual a matéria. Agora, óbvio, a Câmara teria projetos muito mais urgentes para aprovarem. Eu não tenho dúvida que o PL das fake news é fundamental para que a gente possa enfrentar essa indústria da mentira, do ódio, né, e da produção de discursos criminosos que custam vidas e, obviamente, é preciso regular, né, o poder das big techs, que se ganham dinheiro no território brasileiro tem que seguir regras brasileiras, não podem estar acima da lei. Eu acho que o tema das fake news é uma urgência, tem tantas outras urgências que deveriam estar sendo enfrentadas para garantir, atender as necessidades do povo brasileiro, não blindar, proteger ou dar privilégios, né? Porque a parte que nós não falamos do projeto, vocês falaram muito, essa questão de abrir conta, empréstimo que não pode ser negado para políticos, pessoas né, expostas que são mais que políticos e familiares, é escandaloso, né? Então é obrigado a abrir contas e conceder empréstimo, senão pode ser preso e vai cair no colo de quem? Do bancário, né? Ou da bancária, quem está na ponta, justamente numa lógica de legislar em causa própria e garantir privilégios. Isso é um absurdo. Deputada, boa tarde. Aqui é André Trigueiro. Não obstante não ter sido debatido, não ter passado por comissão temática e não ter sido assuntado na campanha eleitoral, né? Foi aquela pegadinha geral e todo mundo surpreso. Eu queria saber a opinião da senhora em relação ao posicionamento do PT, né? 79% da bancada votaram a favor, parece que só ficou atrás do PSC em nível de engajamento e adesão, e a posição também do governo federal em relação a essa matéria. Qual a opinião da senhora? Eu acho que foi lamentável a votação do PT, né? O PT votou favorável, ampla parte, 80%, teve alguns votos contrários, o governo acabou não orientando, mas eu acho que faz parte de uma negociação, de uma discussão deles com o Centrão e com o setor da extrema-direita, porque mesmo o PL, alguns falaram contra, etc., metade votou a favor dessa proposta absurda, né? Então, acho que foi ali um projeto em causa própria no sentido dos deputados, né, e que são pessoas politicamente expostas, por óbvio, e que teve essa negociação aí, né, com o parlamento, envolvendo o Centrão e os partidos do regime e o próprio PT, né. O governo acabou não orientando, mas não orientou contra também, né. Eu tenho, sabe, né, André, que eu sou daquela posição de toda unidade de ação com o governo para enfrentar a extrema-direita, para aprovar projetos importantes para o povo brasileiro, né. Enfrentamos aqui aquela chantagem do Centrão em relação aos ministérios, criticando o esvaziamento do Ministério do Meio Ambiente e dos povos originários, assim como tu, que fez uma crítica muito importante, porque são ataques sem precedentes que nós estamos vendo, né, a extrema-direita e a bancada ruralista fazer. Então, nós defendemos essa unidade de ação para enfrentar o bolsonarismo e votar projetos bons a favor do povo, porque a gente tem uma oposição bolsonarista que quer uma agenda mínima, né, e arroxo salarial e ataque aos direitos do povo, combinado com uma tentativa, óbvio, de atravancar tudo que possa melhorar, eu digo, a vida do povo. Mas, por outro lado, de manter a independência política, né? Eu acho que o pessoal precisa manter essa independência política justamente para ter
a sua cara própria, poder fazer a crítica, como no caso desse projeto PL 2720, como a nossa votação no arcabouço fiscal, que na nossa opinião é uma lógica de ajuste brutal para os interesses do povo para financiar o sistema financeiro a partir da famigerada dívida pública. Então, eu acho que essa nossa posição, né, é fundamental para ter uma esquerda combativa com um perfil fundacional, inclusive do PSOL. Deputada Fernanda Melchiona, muito obrigada pela presença da senhora aqui. Volte sempre, a gente está à disposição. Um abraço. Um abraço, um prazer enorme ter estado com você, sempre à disposição. Abração, Andréia, abração a todos. A gente vai fazer intervalo.